Fala, criminalistas! Eu sou Oséias Rodrigues, advogado criminalista, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a melhor estratégia para você utilizar no interrogatório do teu cliente. Imagine você no seu escritório sendo procurado por um cliente que acabou de receber uma notificação da delegacia de polícia para comparecer e apresentar sua versão sobre determinado fato. De que forma você, advogado criminalista, iria atuar nessa situação? Primeiro ponto, que é de suma importância o advogado criminalista entender a necessidade de se dirigir à delegacia de polícia para que ele possa tomar conhecimento de todos os atos, de todos os documentos que instrui aquele inquérito policial que está investigando. E principalmente saber de que forma o seu cliente ele vai ser ouvido. Qual é a condição que ele vai ser ouvido? Ele vai ser ouvido na condição de testemunha, ele vai ser ouvido na condição de investigado. Enfim, você precisa saber o que existe nos autos do inquérito, daquele procedimento investigativo, e você também precisa saber em que condição o seu cliente ele vai ser ouvido. Certa vez, um cliente me procurou no escritório e eu pedi para que um advogado associado fosse até a delegacia para tomar conhecimento do inteiro teor daquele procedimento a qual o meu cliente havia recebido aquela notificação. E quando ele me trouxe os autos daquele inquérito, eu percebi que não havia nenhum dado, nenhuma informação, nada que se relacionasse à pessoa do meu cliente. E aí eu indaguei desse advogado se ele teria perguntado ao delegado que presidiu o inquérito o porquê do meu cliente, daquela pessoa, estar sendo ouvido nos autos daquele inquérito em uma situação em que nada fazia menção, nada se relacionava ao nome dele. E aí é que a gente foi entender que nas folhas do inquérito não se tinha menção ao nome dele, mas existia um vídeo que não havia sido apresentado pela autoridade policial no momento em que o advogado se dirigiu para colher informações acerca do que se tratava aquele inquérito. Existia um vídeo que ele não teve acesso, e foi nesse vídeo que vinha as informações relacionadas ou mencionando a participação daquele indivíduo. Por isso é importante você, advogado criminalista, antes de definir a estratégia do interrogatório, que você possa se inteirar de tudo aquilo que existe, ou no inquérito policial, ou no âmbito do processo penal. É inadmissível que você vá até uma delegacia de polícia acompanhando o cliente para prestar esclarecimentos em determinada situação se você não tem conhecimento do que está sendo tratado naquele inquérito. Se você não tem conhecimento do inteiro teor da investigação. Primeiro ponto que você tem que estar atento no momento em que você vai definir a sua estratégia a ser utilizada no interrogatório é você entender o perfil do teu cliente. O teu cliente é aquela pessoa que sabe falar bem, é aquela pessoa que consegue concatenar as ideias no momento em que ele está falando, ele é aquela pessoa que é alfabetizada, é aquela pessoa que tem um grau de instrução superior. Enfim, você precisa conhecer as qualidades do teu cliente e também as suas dificuldades. Muitas vezes você está diante de uma pessoa que, se ele sofrer qualquer tipo de pressão, ele já não tem uma desenvoltura para falar de uma maneira tranquila. E aí é importante que você defina primeiro o perfil de cliente que você irá acompanhar. Segundo ponto é, você entender o perfil do teu cliente, tu conhece o teu cliente, tu sabe como é que teu cliente ele age em determinadas situações. Você vai fazer uma simulação
Imagine você se passando por delegado, você começa a questionar o teu cliente, a simular perguntas que podem ser feitas no momento do interrogatório. E aí você vai sentir do teu cliente se realmente ele está preparado para falar naquele momento. Você deve estar se questionando qual é a melhor estratégia para o teu cliente. É falar ou não falar? É falar, responder todas as perguntas do delegado ou ficar em silêncio as perguntas que irão ser formuladas? E se eu te disser que não existe uma receita pronta, se é melhor o teu cliente falar ou se é melhor o teu cliente se calar, ficar em silêncio? Vai depender do caso concreto. Vai depender se o teu cliente ele tem habilidade suficiente para falar. Você estudou o perfil do teu cliente, você simulou perguntas que serão feitas ao teu cliente. Cabe a você entender se é ou não o caso de ele falar. Mas há situações em que é importante você utilizar como estratégia defensiva no momento do interrogatório o direito ao silêncio. E aqui você tem que explicar para o seu cliente que no processo penal não existe aquela ideia de quem cala consente, porque o silêncio ele não pode ser interpretado em desfavor do réu ou do investigado. Nesse caso, o silêncio ele pode estar sendo utilizado como a melhor estratégia defensiva. E esse silêncio ele pode acontecer tanto no todo, ou seja, ele não responder a nenhuma das perguntas que forem formuladas, ou esse silêncio ele pode ser um silêncio parcial. O teu cliente ele somente vai responder as perguntas que você, advogado, vai indicar. Ele pode responder somente as perguntas do magistrado, ele pode responder somente as perguntas da defesa. É você, advogado, que vai definir a melhor estratégia no momento em que ele vai utilizar esse direito ao silêncio de forma seletiva. Você, advogado criminalista, tem que saber o interrogatório, ele é tanto o momento da autodefesa, que é o momento em que o réu ou que o investigado ele exerce a sua própria defesa, ou ele pode ser utilizado como meio de prova. Há situações em que a prova que foi produzida, seja na investigação, seja na instrução processual, é uma prova que é favorável ao teu cliente. Acontece que no momento do interrogatório, ele fala tanta besteira que o que ele fala, o interrogatório dele, pode estar sendo utilizado como meio de prova contra os interesses dele. E é importante você, advogado criminalista, ser um termômetro nessas situações, porque é você que vai definir a melhor estratégia. Não existe ali elementos que demonstrem a participação do teu cliente no cometimento daquele crime. Por que é que tu vai deixar o teu cliente falar e de repente ele correr o risco de estar produzindo prova contra si? É preciso que você tenha sensibilidade para entender se é melhor ele falar ou se é melhor ele se manter em silêncio. Isso vai depender do caso concreto e principalmente vai depender de você, advogado criminalista, para saber qual a melhor estratégia a ser definida. Outro ponto muito importante, principalmente quando estamos diante da autoridade policial ou de um juiz que preside a audiência de instrução e julgamento, é que o advogado ele se antecipe. Se o cliente ele manifestou um interesse e você percebe que a melhor estratégia é ele ficar em silêncio, você, advogado criminalista, precisa já tomar a iniciativa de dizer, logo no início do interrogatório, de você se reportar ao delegado ou de você se reportar ao magistrado que preside a instrução e falar, excelência ou doutor, o meu cliente vai exercer o direito
ao silêncio. Ou você pode se dirigir ao delegado, se dirigir ao juiz que preside a audiência de instrução e julgamento e falar: Excelência, o meu cliente ele vai se utilizar do direito ao silêncio seletivo e somente responder às perguntas formuladas por você, advogado. É importante que você se antecipe. Por quê? Porque o interrogatório ele é feito de dois momentos. Ele é feito de um primeiro momento, que é o momento em que o réu ele traz informações sobre a sua qualificação e, nesse caso, ele é obrigado a responder todas as perguntas, seja do delegado presidindo um inquérito, seja do Ministério Público presidindo um procedimento investigatório criminal, seja de um magistrado presidindo uma audiência de instrução e julgamento. Mas nesse caso, essa primeira fase vai ser relacionada às perguntas que serão formuladas quanto à qualificação dele. E ele tem a obrigação de falar, ele tem a obrigação de responder. A segunda fase, que se refere aos fatos que estão em apuração, o réu ou o investigado, ele não tem a obrigação de falar. Ele pode se usar do direito constitucional ao silêncio, seja total, seja parcial. Muitas das vezes, o juiz, o promotor no âmbito do PIC ou o delegado no âmbito do inquérito policial, ele começa a fazer essas perguntas, primeiras perguntas relacionadas à qualificação do teu cliente, e o teu cliente começa a responder porque ele é obrigado a responder essas perguntas. Mas quando ele passa para o segundo momento, para a segunda fase, que é as perguntas relacionadas ao fato que é objeto de apuração, muitas vezes o teu cliente ele não tem esse discernimento de entender um momento em que acaba a primeira fase e que se inicia a segunda fase. É importante sempre que você tome essa iniciativa para que o juiz ou o promotor, ou o delegado, dependendo do momento do interrogatório que esteja acontecendo, ele tenha conhecimento de que teu cliente ele vai se valer do direito ao silêncio, ou de forma total ou de forma parcial. Vai depender da estratégia que você vai definir. Certa vez eu atuei em um processo em que, na fase de investigação, nessa fase pré-processual do inquérito policial, o meu cliente, na delegacia de polícia civil, ele confessou a prática de um crime. Nessa situação, a gente estava tratando de um crime de tráfico de drogas, de uma imputação prevista lá no artigo 33 da Lei 11.343, que é o tráfico de drogas. Nesse caso, no momento da audiência de instrução e julgamento, já na fase processual, o cliente me indagou do que ele iria falar, qual era a melhor estratégia defensiva no momento do interrogatório. E eu expliquei para ele que a estratégia que nós iríamos definir seria após a oitiva de todos os policiais. É por isso que o interrogatório ele é o último ato da instrução processual, em virtude do cliente, do réu, ele saber daquilo que ele está sendo acusado. Ele precisa tomar conhecimento de tudo aquilo que vai ser produzido por ele, porque ele tomando conhecimento de tudo aquilo que vai ser produzido por ele, ele vai poder definir juntamente com o seu advogado a melhor estratégia defensiva. E aí eu expliquei para ele, olha, nós vamos ouvir primeiro os policiais que serão ouvidos nessa audiência de instrução e julgamento, e depois que eles forem ouvidos de acordo com as informações trazidas por eles, é que a gente vai definir qual a melhor estratégia que você utilizará no momento do seu interrogatório. Nesse caso específico, os policiais, quando iniciaram seus depoimentos, começaram a apresentar várias informações contraditórias. Por exemplo, a droga foi encontrada no interior da residência e a informação trazida pelos policiais era de que a droga teria sido encontrada em uma calçada. Totalmente contraditório com aquela versão apresentada
na delegacia de polícia. E depois que passou toda a oitiva daqueles policiais, e eu percebendo que naquela situação a melhor estratégia defensiva era ele exercer o direito ao silêncio de forma total, quando terminou a oitiva dos policiais, eu olhei para o meu cliente e eu disse: olha, você vai se utilizar do direito ao silêncio total. Você não vai falar nada sobre os fatos. E aí ele me questionou: ah, doutor, mas no âmbito da delegacia eu confessei a prática do crime. E eu expliquei para ele que no âmbito da delegacia o contraditório ele é feito de maneira mitigada. Ele não é um contraditório que existe no âmbito do processo penal. E dessa forma, a minha orientação foi que ele exercesse o direito total ao silêncio. E foi o que ele fez. E no final, a sentença foi pela absolvição dele. Por quê? Porque o Ministério Público não se incumbiu da sua responsabilidade de provar tudo aquilo que constava na denúncia. Vocês percebem que é importante que o advogado ele entenda e ele saiba a melhor estratégia no momento do interrogatório, e essa melhor estratégia ela só é possível, primeiro, se ele conhecer tudo que está inserido no processo ou no âmbito da investigação, se ele conhecer o perfil do seu cliente, fazer a preparação do teu cliente e entender qual a melhor estratégia para que o teu cliente possa ser interrogado. O interrogatório é um momento muito importante dentro do processo ou dentro da investigação. E você, advogado, criminalista, você tem que saber definir a melhor estratégia para que o teu cliente ele possa se utilizar no momento do interrogatório. Se você gostou das dicas desse vídeo, você pode se inscrever no nosso canal, ficar sabendo de outros assuntos, compartilha e até o próximo vídeo.